Dentro de instantes, vamos acompanhar as propostas e planos dos candidatos ao cargo mais importante da nação. A todos. Boa noite. A partir de agora você acompanha um encontro histórico nos estúdios da Band em São Paulo, numa parceria do Grupo Bandeirantes com a TV Cultura, o jornal Folha de São Paulo e o UOL. Começa nesse instante o primeiro debate de 2022 entre candidatos à presidência da República. Faltando 35 dias para o primeiro turno, o eleitor tem a oportunidade inédita de ver lado a lado, ouvir e comparar os concorrentes ao Palácio do Planalto. O debate também é transmitido ao vivo pelas rádios Bandeirantes, Band News FM, pelo Band News TV, além da Band Internacional e também as plataformas digitais. Em nome de todos os integrantes do pool, nós agradecemos a presença aqui no estúdio dos candidatos. Felipe Dávila do Novo, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Simone Tebet do MDB, Jair Bolsonaro do PL, Soraya Tronic do União Brasil e Ciro Gomes do PDT. Eu lembro que em caso de ofensa pessoal ou moral, o candidato pode pedir direito de resposta, assim que terminar o tempo de quem estiver com a palavra. Basta fazer um sinal para os mediadores. E uma comissão presente na Band, formada por um advogado e 2 jornalistas, vai avaliar a solicitação no mesmo bloco. Caso concedido, o tempo será de 45 segundos. Como acertado previamente com as campanhas, não temos público aqui neste estúdio. Mas para receber convidados e jornalistas, a Band montou uma sala digital com dados exclusivos, em parceria com o Google e YouTube. E você pode acessar as mesmas informações apontando o celular para esse código que aparece na tela. Será possível acompanhar em tempo real gráficos com a repercussão e temas mais buscados. O debate é transmitido também no Band Play, band.com.br, canal Band Jornalismo do YouTube. Vamos acompanhar agora então como será a dinâmica desse debate com as regras que foram aprovadas em reunião com todos os partidos. No primeiro bloco, cada candidato, por ordem de sorteio, tem 1 minuto e meio para responder a uma pergunta sobre planos de governo. Serão 3 perguntas diferentes, cada uma direcionada a 2 dos candidatos. Na sequência, também, em ordem definida por sorteio, a primeira rodada de confronto direto. Todos perguntam e todos respondem. O candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de 4 minutos no total a ser administrado pelo próprio candidato. No segundo bloco, jornalistas das empresas integrantes do pool fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. O tempo é de 4 minutos para a resposta e a réplica a ser administrado pelo candidato. O comentário tem 1 minuto. Todos respondem e todos comentam. O terceiro bloco será mediado pelos jornalistas Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL, e começa com mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos, seguindo as mesmas regras do primeiro bloco. Na sequência, os candidatos respondem perguntas programáticas. Serão 3 perguntas diferentes, cada uma direcionada a 2 dos candidatos. Depois disso, os candidatos terão 2 minutos cada para suas considerações finais. Vamos então à primeira pergunta, que será dirigida aos candidatos Felipe Dávila e Soraya Tronic, nessa ordem. E quem vai fazer a primeira pergunta é a jornalista especializada em economia, Juliana Rosa, do Grupo Bandeirantes. Boa noite, Juliana. Boa noite, Oineg, Adriana. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite tão importante.
Pesquisas mostram que as maiores preocupações da população são inflação e emprego. Diante das dificuldades, tem se falado muito da necessidade de estender os auxílios aos mais vulneráveis e algumas categorias, manter zerados os impostos sobre combustíveis e também aumentar salários de servidores. Mas tantos gastos não cabem nas regras fiscais. E a gente sabe que sem responsabilidade com as contas públicas, a nossa moeda perde o valor, isso gera mais inflação e baixo crescimento. Gostaria de saber como equilibrar as enormes demandas sociais e, ao mesmo tempo, garantir a responsabilidade com as contas do país. Muito obrigada. Boa noite, Juliana. Em nome da TV Bandeirantes, quero agradecer esse debate muito importante. Boa noite aos candidatos e candidatas. E boa noite a você que nos assiste. Realmente esse é o maior problema. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso é preciso cortar desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou Felipe, um cidadão como você, que vive do trabalho, de empreender, é dono do negócio, não vive da política, não vive de governo. E nós estamos cansados desse Estado caro e ineficiente que atrapalha a vida de todo mundo que trabalha, que rala todo dia de manhã para conseguir o seu dinheiro. Nós somos o país entre os 15 mais que cobra imposto. Para quê? Para dar um serviço público de péssima qualidade. Está na hora de ter gestão pública. E para isso é preciso deixar de votar no menos pior. Precisamos votar em alguém que entenda de gestão pública. Assim como é o caso do governador Zema em Minas Gerais, como é o caso do prefeito Adriano Silva em Joinville. Gente que entende de gestão, sabe como cortar gasto público, equilibrar as contas públicas, atrair investimento e fazer a economia crescer. É assim que nós vamos mudar o Brasil. Muito prazer, eu sou Felipe Dávila, candidato do Partido Novo. Obrigada, candidato. Agora a candidata Soraya Tronic responde a mesma pergunta. Por favor, candidata, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Obrigada pela pergunta. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Quero primeiro me cumprimentar os candidatos que vieram. O comparecimento de todos é de extrema importância, é uma obrigação dos candidatos e é um direito do eleitor conhecer todas as propostas. Não comparecer é um ato de covardia. Eu sou Soraya Tronic, sou senadora pelo Mato Grosso do Sul e, como o outro candidato acabou de dizer, eu não sou do mundo político, eu não dependo do mundo político, estou política porque eu tenho uma proposta. Como você, que está aí sentado no sofá, eu também estive nesses últimos 20 anos assistindo a debates como esses. E aí a minha esperança se renovava a cada 4 anos e depois só vinha decepção. Eu acho realmente que é muito chato ficar escutando aqui juridiquês e economês. Eu não vim para brigar com ninguém, não vim para duelar, eu vim para falar com você na língua que todos os brasileiros entendem. Nós temos uma solução para o nosso país, é o Imposto Único Federal. Nós trocaremos 11 impostos federais por um imposto só. E no decorrer da minha campanha, no decorrer desse debate, você vai conhecer mais sobre essa proposta inovadora e, na verdade, revolucionária. Agora, a minha pergunta, que será respondida pelos candidatos Simone Tebet e Jair Bolsonaro. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, na Constituição, eles deveriam funcionar de forma harmoniosa, independente, na vida real, na prática, conflitos e intromissão um no outro. Se a senhora for eleita, se o senhor for reeleito, o que pretende fazer para reduzir esse clima de tensão que não contribui para a ordem e o progresso do Brasil? Boa noite a todos. Permitam-me, antes de mais nada, agradecer à imprensa em nome da Band pelo debate, que só fortalece a democracia, cumprimentar os candidatos e a candidata e a todos que estão nos acompanhando. É muito simples. A harmonia dos poderes depende excessivamente de um presidente da República que saiba cumprir a Constituição e o seu papel.
Nós hoje temos uma radicalização, uma desarmonia em função de termos um presidente que ameaça a democracia, os valores democráticos a todo momento. Não respeita a imprensa livre, não respeita a independência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. A resposta é: precisamos trocar o presidente da República. Sem paz, nós não vamos unir o Brasil. Sem união, o Brasil não vai voltar a crescer, gerar emprego, renda para a população brasileira. A nossa candidatura, a candidatura do Centro Democrático, do MDB, do PSDB, do Cidadania e do Podemos, é uma candidatura que vai reposicionar o Brasil, porque é a única capaz de garantir credibilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Como professora e como advogada, respeita a Constituição e os demais poderes. Está na hora dos poderes terem as suas funções. É a política que está judicializando o Poder Judiciário e, consequentemente, o Poder Judiciário acaba excedendo no seu poder. Nós vamos fazer a diferença e vamos pacificar o Brasil. Candidato Jair Bolsonaro. Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Então eu abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos e, obviamente, davam uma banana para o povo brasileiro. Hoje vocês conhecem quem são os meus ministros e sabem a capacidade de cada um. Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. O ministro, agora há pouco, interferiu, mandando investigar, fazendo busca e apreensões, e, entre outras barbaridades, um grupo de empresários. Ou seja, esse não é o trabalho do Poder Judiciário, reagir no tocante a isso. Como, por exemplo, também dei anistia a um deputado federal que havia injustamente sido condenado a 9 anos de cadeia por falar. Não interessa o que ele falou, ele tem imunidade por qualquer palavra, opinião e voto. Eu não tenho problemas com poder nenhum. Alguns poderes, ou melhor, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso aí. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. E o respeito não falta da minha parte, de outra parte que alguns se manifestam contrário à minha pessoa. Obrigada, candidato. Agora eu faço a próxima pergunta para os candidatos Lula e Ciro Gomes, nessa ordem. A educação no Brasil, o retrato da educação já era considerado há muitos anos ruim, com o Brasil na lanterninha dos testes internacionais de avaliação da qualidade do ensino. Só que com a pandemia, essa situação se agravou muito. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas indica que o retrocesso no aprendizado de matemática foi de 15 anos. Em português, nossas crianças retrocederam uma década. E o abandono escolar também foi muito mais forte com a pandemia, ampliou muito, sobretudo entre as crianças de 5 a 9 anos de idade. A minha pergunta é: se eleitos, os senhores têm um plano para que o Ministério da Educação haja imediatamente para resgatar essa geração Covid de crianças que podem estar condenadas no futuro a baixos salários, a subemprego, comprometendo inclusive o crescimento do Brasil? E qual é o plano? Começamos com o candidato Lula. Olha, primeiro eu quero parabenizar a Bandeirante por manter a sua tradição de fazer os debates políticos em época de campanha. Segundo, dizer para vocês que, lamentavelmente, a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje, sabe, com um grau de educação muito abaixo daquilo que deveria estar. Porque hoje nós temos dois tipos de estudantes. Nós temos aquele que teve acesso a tablet, a computador e que continuou estudando durante a pandemia, e nós temos aqueles mais pobres que não conseguiram acompanhar, ficaram sem ir para a aula. Além disso, nós temos no ensino médio uma quantidade de evasão escolar muito grande, e nós precisamos então trazer essas pessoas. O que eu estou comprometido a fazer? A primeira coisa que eu pretendo fazer, se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores do estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto
de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Eu sou daqueles que, quando peguei a educação, eu quintupliquei o orçamento da educação, porque eu acreditava que era necessário melhorar a educação. Lamentavelmente, a educação foi abandonada nesse país. Obrigada, candidato. Agora a mesma pergunta para o candidato Ciro Gomes. Boa noite. Boa noite a todos e a todas os brasileiros. Eu quero agradecer a Bandeirantes, que lidera esse pool, por essa oportunidade de debater. Quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos os meus ilustres oponentes aqui, às senadoras e aos senhores candidatos. E a todos os brasileiros eu devo dizer, basicamente, que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e eu modestamente ajudei a produzir isso. Nós temos todos os indicadores de avaliação, 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, e já estamos encaminhando uma equação para esse prejuízo grave que a pandemia causou entre a comunidade escolar. Porém, vamos ter clareza, eu vou fazer durante esse debate um esforço imenso para que a gente entenda que os problemas brasileiros de hoje não são problemas que nasceram agora. O descuido com a educação brasileira parece ser um projeto de governo. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. E para isso eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que os tempos digitais pedem, e reforçar estruturalmente o financiamento. Se nós não mudarmos o modelo de financiamento da educação brasileira, assim como da saúde, assim como de todas as grandes questões, será falsa toda e qualquer promessa ou desconhecimento da realidade em que estamos atolados no Brasil. Eu quero pedir a todos que acompanhem nas minhas redes os detalhes dessa proposta. Vamos começar agora a primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. Lembrando que perguntas e réplicas têm 1 minuto cada. Respostas e tréplicas somadas têm 4 minutos, que serão administradas pelo próprio candidato. Pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. 1 minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram a concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Por favor, 1 minuto. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia
pacotes dele mesmo, de 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bom, é indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas, que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes da universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país, que teve 20 milhões de empregos com carteira profissionada, é um país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. O próximo a perguntar é o candidato Ciro Gomes. Vou perguntar ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares. Mas assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse pura e simplesmente que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor, qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas